Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado, nós pedimos que o Senhor possa iluminar o texto que acabamos de ler, que a Tua palavra possa encontrar não somente aconchego nos nossos ouvidos, mas nos nossos corações e mentes, e tudo aquilo que for dito possa ser compreendido e aplicado. Essa é a oração que fazemos em Teu nome. Amém e amém. Você pode sentar. Queridos irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, penso que seja importante com que façamos algumas considerações. Se não, vejamos. A igreja em Filipos tinha sido fundada por Paulo por ocasião da sua segunda viagem missionária. Isso é retratado por Lucas no capítulo 16, entre os versos 12 e 40. A carta aos Filipenses, ou seja, a esta igreja estabelecida por Paulo, foi escrita entre 61 e 63 depois de Cristo. E ela faz parte daquilo que ficou convencionado como as epístolas da prisão. Cartas como aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon e, obviamente, aos Filipenses. E ao escrever essa epístola, Paulo se encontrava, como disse, preso. Na verdade, ele corria risco de vida, estava distante de muitos irmãos e amigos, e segundo aquilo que vemos na epístola, em dificuldades financeiras. Todavia, a igreja de Filipos tinha crescido, ela tinha se organizado. Isso é absolutamente perceptível pelo fato de Paulo mencionar no início da carta que havia presbíteros e diáconos naquela comunidade. Agora, um fato interessante. Essa epístola não é tão teológica como, por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos, ou mesmo a epístola de Paulo aos Gálatas. Na verdade, a carta de Paulo aos Filipenses pode ser considerada a carta mais pessoal de todas as suas epístolas. Nessa epístola, por exemplo, Paulo vai falar a respeito da morte várias vezes. Capítulo 1, verso 20, 2, 8, 2, 27, 2, 30, 3, 10. Entretanto, essa epístola, ela é enfática, ou ela enfatiza, melhor dizendo, a alegria existente no coração de Paulo e a gratidão proveniente de uma compreensão e de um entendimento de que o Senhor tinha sido bom para com ele. Nota-se claramente que havia uma relação terna, afetiva entre Paulo e a igreja dos Filipenses.
É interessante também observar que nessa carta se encontra muito menos assuntos de repreensão e correção do que em qualquer outra carta escrita por Paulo. Não dá, por exemplo, para comparar essa epístola com Gálatas, com 1ª e 2ª Coríntios e dentre outros. O que talvez se deva ao fato de que na igreja de Filipos havia muito pouco que merecesse ser censurado. Em vez disso, o que o texto nos mostra é que Paulo fez algumas solicitações, como demonstrou para com os filipenses uma enorme gratidão. A carta de Paulo aos Filipenses, comparada às outras epístolas escritas por Paulo, é bem mais do que, em primeiro lugar, prática do que teológica. Paulo não vai dedicar tanto tempo a perspectivas e aspectos teológicos, mas ela é uma carta extremamente corretiva, porque Paulo corrige alguns problemas de relacionamento que estava acontecendo na igreja dos Filipenses. Posso dizer que essa carta é uma carta de apreciação, como também uma carta de exortação cristã. Nela, Paulo vai corrigir erros comportamentais existentes na igreja de Filipos, como, por exemplo, conflitos, vanglórias, autoestima inadequada, desunião entre alguns irmãos da igreja, murmurações, e, portanto, ele vai usar o seu exemplo de alguém preso para confrontar essa prática por parte daqueles que viviam em Filipos e outros pecados mais comuns. Paulo também escreve essa carta com pelo menos 4 objetivos ou 4 razões. Se não, vejamos. Primeiro, ele agradece uma oferta recebida. Como disse, Paulo passava por uma situação extremamente complicada. Não havia recursos, ele estava preso. E ele vai fazer essa menção de gratidão no capítulo 4, do verso 14 ao verso 18. Segundo, ele dá notícias à igreja sobre o estado de saúde de um irmão chamado Epafrodito, que era originário de Filipos e que tinha adoecido gravemente. Ele vai tratar disso no capítulo 2, do verso 25 ao verso 30. Terceiro, ele compartilha com a igreja como ele estava vivendo na prisão. Capítulo 2, verso 19. E, por fim, ele vai tomar posição em relação a alguns conflitos que haviam na igreja, como, por exemplo, contendas e um leve e singelo problema na área de heresia. Ademais, por fim dessa carta, a gente pode encontrar 4 pontos importantes mencionados por Paulo. Ele vai afirmar que para ele, Cristo era tão importante que morrer era lucro, assim como viver para ele era viver para Cristo e para a glória do seu nome. Em segundo, ele vai mostrar aos filipenses que Jesus Cristo era o modelo da verdadeira humildade. Capítulo 2, verso 5. Depois ele vai dizer à igreja de Filipos que Cristo é a esperança do porvir e que ele irá transformar os corpos dos crentes em corpos gloriosos. Capítulo 3, verso 21. E, finalmente, ele ensina que Cristo reina e governa sobre todas as circunstâncias. Capítulo 4, verso 13. Considerações feitas, vamos ao texto. Meus irmãos, esse é um texto clássico da cristologia. Alguns entendem que essa passagem é a mais importante sobre a pessoa de Cristo já escrita pelo apóstolo Paulo, a ponto de boa parte dos intérpretes acreditarem que parte do texto que lemos compõe um hino cristão muito antigo desde o primeiro século. Paulo, ele escreve esse texto para resolver um problema prático na vida da igreja dos Filipenses. Ele escreve esse texto não somente para refletir sobre as profundezas cristológicas, mas para resolver um problema de desunião na igreja dos Filipenses. Por isso, ele começa parte da sua carta usando a expressão exortação. Eu vos exorto. E essa palavra no original traz a ideia de súplica, de solicitação, de admoestação e de encorajamento.
Mas é importante que você observe juntamente comigo que Paulo, quando faz isso, ele evoca Cristo como exemplo de humildade. Permita-me repetir isso. Ele evoca Cristo como exemplo de humildade. No texto, ele nos mostra que a vida de Jesus deve servir de exemplo máximo para o cristão e que, portanto, não devemos ceder ao pecado da vanglória, disputa ou partidarismo. Havia um problema claro na igreja de Filipenses de que alguns estavam se considerando melhores do que outros. Paulo já tinha tratado disso quando ele escreveu a sua epístola aos Romanos, quando ele fala no capítulo 12 que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Porque, na verdade, havia, e era muito comum em algumas comunidades e algumas igrejas, as pessoas se considerarem melhores que outras. Às vezes, judeus que se consideravam melhores que gentios, ou mesmo gentios que se consideravam melhores do que judeus. E Paulo percebe que essa igreja, apesar de não ser uma igreja que tivesse problemas do ponto de vista teológico, talvez uma igreja fundamentada, fincada, estribada numa ortodoxia saudável, era uma igreja que poderia ter problemas do ponto de vista relacional. E ele quer corrigir talvez um espírito de competitividade que porventura poderia estar existindo entre os filipenses, e, para tanto, ele diz que eles deveriam olhar para Cristo. Ele vai nos mostrar de forma absolutamente clara de que os crentes não devem ceder ao pecado da vanglória, disputa ou partidarismo, antes devem olhar para Cristo, espelhando-se em Cristo e fazendo de Cristo o seu modelo. Paulo também nos ensina que Jesus voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Observe, o verso 6 afirma que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ora, observe o que eu vou afirmar. Jesus preexistiu ao tempo e à criação. Ele é o verdadeiro Deus, sendo coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, o Criador de todas as coisas, Deus vivo. E ainda assim, o texto diz que ele assumiu a forma de servo. E vale a pena ressaltar que a expressão forma aponta efetivamente para a divindade de Jesus. Em outras palavras, o verbo subsistindo aponta não somente para a existência, mas também possessão, isto é, Cristo possui a divindade, uma divindade que ele não renunciou ao se tornar homem. Mas, o verso 7 vai dizer que voluntariamente ele se esvaziou. E essa palavra significa efetivamente esvaziar ou tirar de um vasilhame o seu líquido precioso. O que o texto está dizendo não é que Jesus se esvaziou da sua divindade, até porque não é isso que o texto nos mostra, e afirmá-lo isso seria uma heresia. Na verdade, ele se esvaziou da glória que possuía com o seu Pai, tomando a forma de servo. Forma aqui significa que Jesus não representou o papel de servo. Ele verdadeiramente foi servo. E essa linguagem expressa vividamente a voluntariedade de Cristo de privar-se de sua glória, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Em outras palavras, isso significa que ele renunciou suas riquezas, renunciou sua glória celestial, tornou-se servo de todos, como alguém enviado pelo Pai. Um exemplo que a gente pode olhar nas Escrituras para isso foi quando o Senhor Jesus, próximo à sua crucificação, resolveu lavar os pés dos seus discípulos. E você deve lembrar disso. Ele lavou os pés de João, o discípulo amado, e realmente lavar os pés de discípulos como João deve ser uma coisa muito mais fácil, mas ele diz as Escrituras que ele lavou o pé ou os pés de zelotianos, ele lavou os pés de publicanos, ele lavou os pés de Pedro, que era uma pessoa absolutamente impulsiva,
um chato encarnado que falava sempre palavras fora de tempo. By the way, aliás, você já se deu conta que existem pessoas que sempre têm palavras mal ditas ou mal faladas fora de tempo e que às vezes nos trazem problemas significativos? Mas o texto vai dizer que Jesus assim o fez, ou seja, lavou os pés de Pedro, assim também como ele lavou os pés de Judas. O que Paulo está dizendo e o que ele está querendo confrontar, esse espírito de vanglória, de competição, seja lá o que for, que porventura existisse na igreja de Filipos, é que eles deveriam mirar num exemplo de Jesus Cristo. Jesus tornou-se em semelhança de homens. Ele encarnou numa humanidade impecável. Ele sofreu tentações, dores, desapontamentos, mas sem cometer pecado. A Bíblia é clara em afirmar que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, por causa da sua humilhação, ele foi exaltado. O que nos mostra de forma absolutamente clara que o caminho da glória passa pela humilhação, a coroa pela cruz e os pontos mais altos da exaltação passa pela humilhação. E o que Paulo está querendo aqui é tratar efetivamente de um problema de relacionamento na igreja de Corinto. Que lições esse texto tem para mim e para você? O que esse texto pode contribuir com as nossas vidas? Muitas são as contribuições, se não vejamos. Primeiro, Paulo nos ensina que doutrina não é um conceito que deve ser tratado à parte do comportamento. Como eu costumo dizer, ortodoxia gera ortopraxia. Doutrina gera vida e saúde relacional na igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: não nos adianta sermos uma igreja que nos orgulhamos da boa teologia a qual praticamos. Não nos adianta sermos um corpo de crentes que fica feliz por conseguir entender uma perícope com profundidade. Não devemos ser tomados de alegria e de profundidade exegética do ponto de vista de um jubilar constante pelo fato de interpretarmos as Escrituras como deveriam. Não nos adianta sermos ortodoxos se isso não reverberar e não produzir ortopraxia. Em outras palavras, doutrina tem que gerar vida. E o que Paulo está querendo dizer aqui, em outras palavras, é que pessoas absortas em boa teologia precisam aprender a ser servos. Mas não somente isso. Precisa produzir saúde relacional na igreja. É uma igreja saudável, onde todos estão dispostos a servir sem receber os louros da vitória, mas dispostos a servir porque tem como modelo o próprio Cristo, que esvaziou-se, tomou a forma de servo, assumindo a semelhança humana, a fim de que aqueles que com ele se relacionassem pudessem experimentar do privilégio de ser servido. Não existe possibilidade de uma igreja saudável onde ortodoxia não produz ortopraxia, onde doutrina não vai gerar vida. Segundo lugar, Paulo nos ensina que em nossos relacionamentos devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O que significa, em outras palavras, ter uma opinião correta de si mesmo. Pensar a respeito de si mesmo com modéstia e não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, às vezes até mesmo correta, exceda os limites da modéstia. A gente vive numa época, a gente vive num tempo onde as pessoas querem glória. E, na verdade, muitos são os púlpitos daqueles que dizem aos que estão sentados nos bancos das igrejas de que eles são os melhores ou a última Coca-Cola do deserto, como diz comumente lá no Rio de Janeiro, que tenta incentivar as pessoas a uma vida nababesca, absorta em riquezas. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos ter uma opinião modesta
a respeito de nós mesmos. O que nos leva a uma outra percepção. Nós devemos ser modestos. E talvez você esteja dizendo, mas isso é um absurdo, é um assinte, é um disparate, né? É interessante que quando a gente olha para o Sermão da Montanha e Jesus diz, bem-aventurados humildes, se um grego ou um romano tivesse ouvido aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, eles sairiam dali escandalizados, porque do ponto de vista da perspectiva grego-romana, a humildade não era um valor, não era atributo. Humildade era um sentimento desprezível. E quando o texto está tratando, não está falando do ponto de vista da humildade como muitos de nós entendemos. Fulano é humilde. Se é mineiro, ele fala, é humilde, né? Ele não tem dinheiro, ele é pobre. Não é isso, mas está tratando de alguém que, apesar de atributos, de predicados, é modesto. Não adianta uma igreja que prima pela palavra sem que isso gere vida, saúde e modéstia. Ninguém pense de si mesmo, além do que convém. Porque quando a gente pensa de nós mesmos, além do que convém, nós achamos que temos é que ser servidos e não servir. Quando alguém pensa, ou quando pensamos a respeito de nós mesmos, além do que convém, e quando enfrentamos alguns embates e entraves no dia a dia, é comum nós darmos a típica carteirada que diz, sabe com quem você está falando? Não. Uma espiritualidade saudável, ela vai fazer com que a gente emita uma opinião correta de nós mesmos, absorta em modéstia e não excedendo os limites, desenvolvendo assim um espírito de humildade. Terceiro lugar, Paulo nos ensina que os nossos relacionamentos interpessoais somos chamados a abrir mão dos nossos direitos. Porque ele evoca o exemplo de Jesus. Sendo Deus, não usou por usurpação um ser igual a Deus. Já se deu conta de como uma comunidade que resplandece a beleza, a glória de Cristo, está disposta a perder os seus direitos em detrimento à saúde espiritual do corpo? Somos chamados a abrir mão das nossas posições, das nossas perspectivas, dos nossos ideais e valorizar aqueles que conosco se relacionam. Em quarto lugar, Paulo nos ensina que em nossos relacionamentos interpessoais somos chamados a nos despirmos da vanglória e servirmos aos nossos irmãos. Evocando novamente o texto do lava-pés, que até o primeiro, segundo século foi considerado por parte, terceiro século foi considerado por parte da igreja quase que como um sacramento, depois abolido. Mas Jesus diz o texto que ele tirou, né, a toalha que o cingia e ele lavou os pés daqueles que com ele estavam. Mostrando uma atitude de simplicidade. E a pergunta que eu vos faço é: será que nós estamos dispostos a fazer isso? Talvez não, porque nós nos consideremos melhores do que os outros. Às vezes a gente desenvolve esse tipo de espírito dentro da igreja. Por que fulano está sendo conduzido ao ministério diaconal e não eu? Por que fulano está no ministério de música e não eu? Por que fulano está envolvido com algumas atividades da igreja e não eu? E isso proporciona, produz uma celeuma que paulatinamente pode proporcionar uma destruição da comunhão, do relacionamento de uma igreja saudável. Não. Nós despimos da vanglória e servimos aos outros irmãos. Por fim,
Paulo vai nos ensinar que em nossos relacionamentos interpessoais somos chamados a nos esvaziarmos. É por isso que ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro caminho. Não basta ser ortodoxo. Temos que ser práticos. Não basta nos vangloriarmos de termos acesso à boa teologia. Somos chamados a nos esvaziarmos e a servirmos uns aos outros, a fim de que o nome de Jesus seja exaltado e aqueles que olharem para nós vejam a beleza do Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar. Curve sua cabeça. Faça uma breve introspecção a respeito do seu coração. Tem sido você um servo? Um servo? Deus amado, nós te louvamos pela sua graça, pela sua bondade, pelo poder do seu Espírito Santo. Bendizemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem sido. Ajuda-nos a sermos, sim, ortodoxos, mas não deixe que pensemos de nós mesmos além do que convém. Que o Senhor possa fazer com que o exemplo de Jesus reverbere nas nossas vidas, a ponto, ó Deus amado, de estarmos dispostos a servir os nossos irmãos. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Semelhante a